Estamos apresentando Tá Feito. Hoje com Pedro Augusto Rodrigues. Manda bem! Vamos lá, Liliane Lira. Liliane Lira, você é coach. Liliane, você é coach. Fala um pouquinho sobre a tua atividade, Liliane. É com foco na pessoa. Isso, eu sou coach, né? Sou coach de desenvolvimento humano. E nós trabalhamos a gestão das emoções, perfil comportamental, e eu ministro treinamentos para a equipe de vendas, equipe comercial de vendas, certo? E hoje o que eu venho para somar aqui com todos os ouvintes é para que as pessoas comecem a entender de si mesmo, para poder entender das pessoas e ter um relacionamento melhor, principalmente nesse momento de pandemia, porque as famílias estão tendo muito problema. Em casa, todo mundo confinado, Exatamente. Com as emoções à flor da pele. Exatamente. Como é que a gente trabalha as emoções no momento desse de pandemia? Primeiro entendendo de pessoas, né? E o que é que o coach faz? O coach ele identifica o estado atual, identifica o estado desejado e traça um plano de ação, para que isso seja de uma forma mais curta e assertiva, com a intensidade certa, tá? Mas em relação a entender das pessoas, há muitos anos antes de Cristo, os gregos começaram a estudar os comportamentos, fazendo analogia a tudo que a gente tem da natureza, ao mar, o vento, o fogo, a terra. E depois disso, depois de várias e várias décadas, Maston, que é um psicólogo, ele criou essa encenação, né, do perfil das pessoas com a metodologia DISC. Essa metodologia é um nome americano, né? E essa metodologia, ela fala de quê? Ela fala do comportamento humano. Porque cada pessoa ela tem uma forma de agir diferente, baseado em vários requisitos, né? A criação, a condução, o aprendizado, o ciclo social, a conexão. Você falou uma coisa agora há pouco sobre a postura do Ferrugem e alguém aqui falou. Eu acho que ele parou de estar próximo de outra pessoa, né? De Marcelo Carvalheiro. Exatamente. Amigos como Marcelo, então, né? assim, E ficam botando a pessoa no mau as caminho. conexões são feitas porque algo atrai aquela pessoa. E normalmente é como a pessoa age, né? Então, a metodologia DISC, ela é um nome americanizado, onde o D é denotado como dominante, o I é o influente, o S é o estável e o C é o conforme. E como é que essas pessoas agem, certo? E o dominante, por exemplo, ele age com foco no resultado, ele tende a ter uma comunicação mais agressiva, os pontos fortes que eu posso trazer do dominante, né? Que você quer contratar uma pessoa para venda, para uma venda que precisa ser acelerada, que não seja uma venda tão técnica, tão burocrática, contrate um dominante. Com certeza, ele vai trazer o resultado para ontem. Porém, ele não se apega muito a detalhes. Por exemplo, você tem 1 milhão de meta para bater. Antes que o gestor informe para um dominante que ele precisa trazer aquela meta de 1 milhão, ele já está lá buscando a meta, mas ele não informou, não ouviu que era para atingir a meta com 300 mil em um produto, 500 mil em outro produto, 200 mil em outro produto. Ele é mal ouvido. Então, e isso em casa? Como é que é? Né? As pessoas já rotulam o dominante como um grosseiro, porque ele tem um raciocínio muito lógico. Por exemplo, se ele chega no local e tem um copo com água mineral e um bebedouro, ele não vai perguntar a ninguém se precisa lá. Pode falar. Como coach, você consegue identificar essas pessoas no olhar? Como é que você consegue identificar essas pessoas? Olha, essa questão não seria nem de coach, seria de analista, certo? O coach, ele vai gerir as emoções dessas pessoas. Eu não consigo no olhar, eu consigo por algumas atitudes, né? Então, deixa eu voltar um ponto, Liliane, e eu quero lhe fazer uma pergunta. Fala um pouco da sua formação, para a gente poder... Eu tenho algumas. Eu sou da área comercial, por isso que eu trouxe aqui a questão de metas, desse resultado. Eu sou coach de desenvolvimento humano e eu sou analista de perfil comportamental. Certo? Mas qual é a tua formação? Eu sou formada em administração e MBA em gestão de pessoas. Especialista em gestão de pessoas. Exatamente. Ok.
Por gentileza. Então, o influente ele já é mais aquele famoso sem noção, que chega na festa, que brinca com todo mundo, que fala alto, é aquela pessoa que conecta muito com pessoas, certo? E isso dentro de casa são pessoas que são um pouco mais expansiva, né? Que acha que o canal da televisão tem que ser o que ele quer, e acha que está agradando todo mundo, que coloca a televisão muito alto, e às vezes gera uma discussão por uma bobagem, que a gente pensa que é bobagem, mas dia a dia isso não é bom. O conforme, ele já é uma pessoa mais metódica, mais cautelosa, mais calculista, né? Não gosta de correr risco, é muito parecido com o estável, que é um comportamento de analisar muito antes de agir. O valor do estável normalmente é segurança, e segurança em todas as áreas da vida, em um relacionamento. Ele não se conforma, ele não fica confortável para mudanças. Então, para fim de relacionamentos, para mudança de residência. Às vezes, eu tenho um caso mesmo, que eu não vou expor o nome, mas a esposa, ela quer se mudar, se brincar a cada 3, 4 anos. Já o marido não, para ele sofre com isso. Né? Porque para ele fazer todo um contexto de mudança, e às vezes gera brigas, gera discussões. Ninguém merece, né, estar se mudando. O que é que eu sugiro para uma pessoa como essa? Faz um planejamento de 6 meses antes. Certo. Vem tratando, vem conversando, vem calculando de forma financeira, sistemática, para que ele comece a gerir na mente dele que isso vai acontecer. Mas chegar assim de supetão, isso não é bom. E como é que você promove esse treinamento? Esse treinamento para empresas, certo? Para empresas. Para empresa. É mais voltado para comercial, para que as pessoas possam justamente entender de pessoas. Porque quantas pessoas que trabalham com o público e já rotula o cliente? Esse cliente é muito chato, esse cliente não deixa a pessoa falar. Então, existem técnicas de PNL para vendas que eu trago. O que é PNL? PNL é programação neurolinguística, certo? Que quem tem técnicas de PNL e vendas, aqui o programa não dá tempo de estar dando uma explicação tão técnica, mas quem tem técnica de PNL, ele vai saber exatamente como se comportar naquele determinado momento. Aí tem uma técnica que é de rapport, que é você meio que modular a parte corporal, fisiologia. O que é a técnica de rapport, para os ouvintes entenderem? É você modular a parte fisiológica, a postura, a movimentação dos braços. Se o cliente sorri, você sorri também. Não é imitar. Você modula se ele está de braço cruzado, como o nosso colega que está. Então, eu coloco garrafinha, tá? Eu coloco as mãos. Então, daqui a pouco, ele vai conectar comigo, imaginando no subconsciente dele, dizendo: ela parece com alguém que eu conheço, na verdade é ele mesmo. Então, a técnica de rapport para vendas é uma técnica simples, fácil de aplicar e extremamente necessária. Esse tipo de treinamento é que eu ministro para equipes. Você só dá treinamento para empresas? Para empresas. E faço atendimento individual como coach. Certo. Nesse atendimento individual, como é que você trabalha? Como é que você faz a análise? A análise nós iniciamos com o estado atual do cliente. Muitas vezes a gente não sabe onde estamos. Mas é entrevista? É presencial. É observação? Nós fazemos perguntas trabalhando 12 pilares. O espiritual, o emocional, o financeiro, conjugal, familiar. São 12 pilares. E nós fazemos uma entrevista. Você lembra os outros 7? Não. Eu lembro. Mas nós fazemos essa entrevista e o cliente ele vai dar uma nota. Sim, obviamente eu estou abrindo aqui, mas existem umas perguntas técnicas para isso. Ele vai fazendo uma nota. E no final a gente faz a junção e apresenta de forma sistemática aquele resultado. Aquilo vai ser o estado atual do cliente. Ele vai entender exatamente o que é que está acontecendo na vida dele. E daí existe uma sugestão de coach, mas isso é uma coisa livre. O cliente ele vai dizer onde ele quer focar. Porque muitas vezes um pilar da nossa vida atrapalha todos os outros. Às vezes é só desequilíbrio de todos os outros. Então, existe aí na internet uma coisa chamada roda da vida. É similar, né? Mas se o meu conjugal está ruim, eu posso estar afetando o trabalho, eu posso estar afetando tudo. Se a minha saúde está ruim, eu posso estar com o cortisol alterado, estar no nível de estresse alto, onde atrapalha tudo e todos. E depois... Desequilíbrio emocional. Você tem um trabalho do preparador físico que vai à sua casa, né, que prepara seu corpo. No caso, você prepararia a mente, o comportamento das pessoas. Exatamente. Né? E tem gente que expressa isso muito fortemente
no visual, né? A expressão facial. São pessoas que tendem a ter mais comunicação fisiológica mesmo, ela não consegue disfarçar. Por exemplo, meu caso, eu sou Chega dominante a ser um perfil, né? Eu já observei. Tem congruência com o perfil. Você tem uma imagem muito marcante. Quando isso, eu estudei isso também, já venho do lado, eu lido com política. Fale seu currículo, cavalheiro. Então eu já dou análise assim, no olhar eu já percebo pelas feições, exatamente. Né, pela face, pelo sorriso, pelo olhar, pela postura. O Cavalheiro levantou isso também, como trabalhei muitos anos com política também, a gente vê isso aí, a gente tem que acalmar, tem que deixar o cara mais calmo, tem que liberar. Com todo tipo, e muita gente que incorpora um personagem presencial na hora que não é a dela. Não é a dela. Entendeu? E a gente percebe justamente tudo que você disse aí, no olhar, no jeito, na postura, no cruzar das pernas, na postura da mão. Exatamente. Dificilmente eu iria chegar aqui e falar, olha, o perfil comportamental, ela é uma coisa... Não, eu não tenho isso, aí não seria eu, entende? A minha comunicação ela é realmente um pouco mais firme, um pouco mais forte, pela minha forma de ser. E quando a gente não vive o que a gente realmente é complicada. Gera conflito, né? Muitas pessoas, ela desenvolve doenças. Quantos profissionais não estão infelizes por não entender do seu perfil e por não saber que aquela profissão, aquela atuação não tá bom não é congruente com você, né? E eu trago também que não existe nem certo, não existe perfil certo, não existe perfil errado. Existem perfis diferentes que, para uma atuação, ela é boa e para outra ela precisa se desenvolver, porque todo mundo pode fazer tudo, né? E uma coisa que a gente estava falando lá, que eu acho interessante trazer para os ouvintes, é que fiquem atentos às dores. Porque hoje eu tenho essas formações porque eu senti dores. Eu tinha muito desequilíbrio emocional e eu fui buscar o autoconhecimento. Ou seja, ao invés de eu me vitimizar, ao invés de eu me acolher, eu procurei entender o que eu sentia e fui em busca de tratamento. Fiz vários processos de coaching, entendi exatamente quem eu era. Depois disso, eu fui me profissionalizar para ajudar algumas pessoas. Hoje eu ministro palestra em algumas comunidades, tenho casas de habilitação, né, de dependentes químicos, que eu falo também para estar ajudando essas pessoas, mas então, foi através de uma dor. Que estão tão debilitadas, né, excluídas da sociedade, julgadas e sentenciadas. Exatamente. Né? Temos um ouvinte aqui, Eduardina, ela está desejando uma boa sorte para você. Obrigada. Eduardina é minha ela tia. Ela não disse de onde minha tia. É sua tia? De Casa Amarela. Casa Amarela, eita. Casa Amarela aí, bairro bom. Aproveita e diga, titia, olha, faz um cuscuzinho aí, com ovo, um cafezinho, chama a gente. Você só pensa em comida. Não, visitar a tia. Comida, a gente vai pra padaria daqui a pouco comer a coxinha. Ela faz uma essa charque ao molho. padaria é um sucesso. Não convida ela, urgente. E o Luiz Barbosa, que está nos escutando, ele está com água na boca. Está no spa. Liliane, eu queria entender, depois que você identifica qual é a necessidade do cliente. Você faz um trabalho também individual. Isso. Depois que você identifica qual é a necessidade do cliente, qual é o ponto que precisa ser trabalhado nele, como é a etapa seguinte? Como é que você aplica essa técnica para tirar a pessoa dessa situação X? São 12 encontros. Um processo de coach é um ciclo com 12 encontros. Poderia dizer a você que seria para trabalhar 12 pilares, mas normalmente não é necessário, porque atuando em um... Você falou em 5, viu? Tá. Depois fala os outros 7, porque eu fiquei curioso, os ouvintes também ficaram curiosos. Normalmente um pilar trabalhado, ele já dá suporte ao outro. Mas qual é a chave disso aí? É você identificar as fortalezas do cliente. Sim, é importante. E aí potencializa essa fortaleza. É análise SWOT. Análise SWOT. Então, análise SWOT, para quem não sabe, são as forças e fraquezas. E é um método usado muito para empresas, mas a gente pode fazer na nossa vida pessoal. Então, você potencializa o que ele já tem e elimina aquilo que ele não tem. E aí vai de pessoa para pessoa. Certo. Entende? Se você tem uma força de vontade, se você é organizado, se você
Por exemplo, às vezes o cliente, a gente passa alguns filmes, passamos alguns livros, tá? Existem algumas atividades, mas se o cliente, ele, por exemplo, é como eu, que foca muito no resultado, não é ideal você passar ferramentas muito técnicas, a não ser que você faça com ele no ato da sessão. Mas para levar para casa, para o cliente levar para casa um exercício de 5 páginas, onde ele vai precisar, não é saudável. Então, com cada um, a gente atua de forma diferente. Não teria uma receita de bolo, tá? Não é como a receita de bolo. Realmente, a gente tem que avaliar caso a caso. A partir daquela avaliação, você aplica a técnica. E também com a necessidade de cada um, Com a né? necessidade de Qual cada o um. objetivo? Por que procurou esse Exatamente. entendimento, Qual foi né? a dor? A maioria das pessoas procurou com objetivo, assim, seria exatamente o quê? Profissional, Emoção. psicológico, emocional. A maioria das pessoas, elas estão com pessoas debilidade. desiludidas. Porque, veja só, nós temos, de 100% da nossa inteligência, 20% ela é cognitiva, 80% é emocional. Então, 20% eu vou aprender a ler, a escrever, eu vou andar, eu vou falar, eu vou raciocinar. Agora, como eu vou agir com o que eu tenho em mãos? É o meu emocional, que também está interligado às minhas crenças. E minhas crenças a raiz das minhas crenças, ela normalmente é feita na infância. A pessoa muitas Com vezes os valores, né? as pessoas têm as ferramentas para sair daquele determinado processo, elas só não enxergam. Só não enxergam. Todo mundo tem os próprios recursos. Eu digo sempre que para mudar uma pessoa é muito difícil mudar a essência dela, a criação dela. Mas eu já vi pessoas mudarem quando tiveram quase o pós-morte, né? Eu digo Forte impacto emocional. Exatamente, um forte impacto. Inclusive, uns famosos, foi Reginaldo Rossi, que teve um acidente que quase quebra o pescoço, um acidente de carro por bebida. Mas, assim, teve uma certa mudança dele na época. E outras pessoas também que realmente mudaram um pouquinho. também seria aquela modelo? Sim, né? As pessoas mudam ou por também. forte impacto emocional ou por repetição. São duas formas que a gente muda nossas crenças. A essência, né? São novos registros mentais. Ela disse que chegou nessa situação do pós-morte, que chegou a ter um encontro com Deus e que mudou toda a questão de valores, né? É e isso eu acho mesmo. que foi a partir desse momento que ela também recorreu para o autoconhecimento. É isso mesmo. Não é isso? Ressignificou. Ela fez São uma experiências ressignificação. fortíssimas que a gente tem para abalar um pouco a essência da criação, a essência do viver, né? Porque você mudar por si só ou por uma opinião de alguém é um pouco difícil. É um pouco difícil, é um trabalho que tem que ser feito. O que é que nós, seres humanos, nos cobramos muito. Então, tendenciamos a ser mediatistas, seja no emagrecimento, seja no comportamento. Então, não vai ser um ato em um dia que vai mudar uma história. Hoje eu tenho 37 anos, então eu não vou mudar um corpo de 37 anos em uma semana de academia. A mesma coisa é a nossa mente. A gente não tem como mudar uma visão do mundo, né? um hábito, com um dia, um mês. Existe um processo. Na construção, É uma construção. Eu chamava você de doutora Liliane Lira, que não deixa de ser uma doutora. Coach. Doutora, deixa eu te dizer, é um coach, mas é uma doutora também. Ela cuida das pessoas, ela cuida da imagem. Pedro fez biquinho. biquinho. Faz coração, Pedro. Coração, Pedrinho. Completo o coração. Então, quer dizer, eu sempre digo às pessoas que estão assim, com certas depressões e sempre tem um dia do amanhã. O amanhã é sempre mais bonito e o amanhecer é sempre mais belo. E as pessoas que são as suicidas, se ela esperasse alguns minutos, algumas horas, ela ia perceber que o dia do amanhã é sempre mais bonito. Então, pode se consertar uma vida inteira simplesmente em algumas horas. Então eu sempre digo isso, né? Que a esperança é a última que morre. E a pessoa de repente tirar a vida por alguma questão de depressão ou de estar pensando ou estar naquela situação e não esperar acontecer, entendeu? O que eu digo que é trágico, realmente. É muito doloroso. complicado. Existe até algum perfil assim para pessoas suicidas ou depressivas, né? Fiquei até curiosa, eu entendo tão pouco disso.
Existe. Existe, doutora mas é mais- delicado eu falar. É delicado, né? Quem está no meio de uma Não situação seria dessa é complicado. saudável. Né? É um tratamento longo. O que que eu oriento, sabe? As pessoas que estão próximo de pessoas assim, primeiramente, respeitem. Não brinquem, porque existe até uma questão hormonal aí, uma questão química, tá? Então, eu acho que respeite. Se você não acredita, tudo bem. Tudo bem. É a forma que você vê a vida. É uma crença sua de não acreditar que o outro sofre daquilo que... É o seguinte, você que está triste, que fazer está mal, bullying, você né? é feliz? Não fazer bullying. Não fazer bullying de jeito nenhum. Coisa que fazem Você- bullying diariamente comigo, doutora. Todo dia Então, assim, bullying. respeitem. E se vocês puderem, deem atenção, não é? Existe um livro do autor Paulo Vieira, que ele é um coach, onde ele até queria agradecer a Jedi Silton, é uma master coach maravilhosa, que Adoro foi ela. ela que Conheço conhece, ela pronto. pessoalmente. Foi ela que me colocou aí nesse mundo, né, do autoconhecimento. Foi com ela que eu fui fazer todo o meu processo, para depois eu partir para me profissionalizar. Mas, através deles, eu li o livro chamado O Poder da Autorresponsabilidade, onde ele traz 6 leis. Eu vou falar de uma aqui. Quando você tiver algo para falar de reclamação, tem três sugestões, tá? Importante. Isso pelo mínimo. As pessoas, quando a gente fala isso, visa logo a visão, tem logo uma visão macro de uma situação. Mas em casa, por exemplo, se você vê um quadro na casa de alguém e você acha feio, você pode dizer, olha, eu tenho aqui essa revista, tem esses 3 quadros, será que combina com a tua sala? Ao invés de você dizer assim, esse quadro é horrível, você ofende, machuca, e você está mostrando exatamente o que você tem dentro de si. Né? Porque a opinião que eu tenho do outro tem a ver comigo, não com o outro. Muito mais. Né? Eu falei pra você assim, eu lhe achei linda, muito mais bonita do que o WhatsApp. Por quê? Porque eu tenho uma crença que o WhatsApp, as pessoas, ela procuram colocar uma foto melhor possível. Entendes? Se eu não tivesse essa crença, a sua beleza talvez não tivesse me chamado a atenção nesse comparativo. Entendeu? Então, o que eu falo do outro tem a ver comigo, tem a ver com as minhas referências. Isso é em tudo, é no Mas trabalho. essa questão, doutora, da foto da Grazi, era porque ela nunca gostou de foto assim. Ela me falou. Eu que bati a foto dela e entreguei. Ela não liga muito pra foto, não. Então, ela deveria, né? Porque é linda. Deveria explorar bem muito essa beleza. Obrigada. Eu vou voltar pra casa hoje, né? Flutuando. É isso. É Então, sempre assim, né? A gente... Chave do sucesso, entenda de pessoas. Isso. Você falou de 6 pontos, né? Que poderia... 6 conceitos. 6 conceitos que um dos que você falou, ao invés de falar mal, você pega 3 situações, 3 sugestões. 3 sugestões e passa. E os outros 5 Ai, conceitos? ele quer que eu seja um computador. Ele tá querendo tirar o máximo. Extrair o Para de máximo, explorar, extrair o máximo. Pedro. Liliane Lira. É bom que as pessoas vão procurar o livro para poder Sim, ler. olha, Eu vou ela- chamar- E as ferramentas é porque eu necessárias. já percebi, ela só dá pitadinha. Né? Entendeu? Ela Deixa só dá o com água na gostinho. boca, né? Ela só dá o Exatamente. gostinho. Eu fico tentando tirar. Tire- Ela dá Tire Tire o dinheiro do bolso, Acompanhe. Pedro. Olha, isso, olha, eu percebi uma coisa agora, assim, que eu não tinha imaginado, porque não é a primeira pessoa que diz isso. Coach, ele é um condutor, ele não ensina você a pescar, ele dá a vara, ele faz tudo, agora vá lá e pegue. vai lá Tome. comprar o livro. Tome, cadê? Tem alguma chamada Em de outras Tome? palavras, vai lá comprar o livro. Rafinha. Liliane Lira. Aqui, ó. Tome. Toma, chicotada. Olha, Não, mas não é ele não. É todo rapaz, a gente tenta conduzir um programa com a máxima seriedade né? possível. Aqui não tem Fazemos seriedade, não. reuniões depois do programa para dizer, olha, vamos tratar a coisa com seriedade, sem brincadeira. Mas não adianta. Liliane Lira, suas considerações finais. Isso é respeito, tá? Em primeiro lugar. Quer ter sucesso, entenda de pessoas, primeiramente. Não julgue, porque o teu julgamento, ele tem a ver com você. Então, quando você tiver alguma crítica para fazer com alguém, analise o porquê que você está criticando e trabalhe isso em você, porque normalmente é debilidade emocional. Ok, eu te agradeço. Antes de você sair, eu quero perguntar a Marcelo Carvalheira se ele tem mais alguma pergunta. Não, ela já Pegou ela todas as supra-sumo suas a Grazi que quer, mas eu dizer a doutora Liliane Lira
que é exatamente isso. As pessoas têm que interpretar a posição de outra e nunca botar a sua imposição, a sua palavra, conduzi-la da maneira. Existe sempre uma forma melhor do que a direta, entendeu? Se você informar o que você pensa, a mudança que você quer. E sempre na questão mais sutil é o que você conduz. Atinge muito mais a pessoa do que você ir agredi-la ou que você falar disso, olha, eu não gostei do teu jeito porque isso. As pessoas sinceras eu gosto muito de pessoas sinceras. É o que eu mais gosto, porque você não perde o tempo. Mas existe sempre duas formas de se dizer a verdade. Ok, aqui, doutora, muitas vezes o pessoal foge ao script. Existe a regrinha, mas aqui assim, a senhora já deu as considerações finais, mas Grazi levantou o dedo que tem uma pergunta para fazer. Faltou o principal. Como as pessoas podem entrar em contato com a Liliane Lira. Instagram, Chicotada. site, telefone, endereço, horário de atendimento. Por favor, né? Não podemos... Chicotada em Pedro Augusto. Pedro, eu vou fazer uma coisa pra você. Você vai ter uma... Você foi tão chicoteado que você vai ter exclusividade numa sessão VIP comigo de coach. Cavalheira! Olha, depois de uma entrevista bacana dessa, cheia de informações, eu aqui percebi nessa bancada que eu não sei nada de nada. Se uma pessoa olhar pra mim, fazer careta, tiver mal-humorada, tiver feliz, eu não sei de nada, eu não conheço aquela pessoa, não vi a expressão, não observei. Já tá Eu preciso. Cavaleiro. Vou passar assim, o meu contato é o 81, né? 98690 4662. Repita. E o 8198690 4662. E o meu Instagram é meu nome, Liliane Lira, coach, que é COACOH, coach. Eu quero fazer uma convocação, a doutora Liliane Lira, a coach, e trazer a Jedi aqui também para nos fazer, porque eu acho ela linda, maravilhosa, porque ela é uma pessoa fantástica. A gente eu já peguei já entrevistamos o J. Ferreira, a gente entrevistou ela, entendeu? No J na Rede, e foi fantástico. Ela é brilhante. Ela é maravilhosa. Ela é brilhante. Ela está com um método agora chamado Método Empodera, que é mais para os empresários na área do coaching mesmo. Isso. Pedrão, a gente convida ela novamente com claro, com a certeza. Jedi. O Garrafinha já disse aqui, ó, convida ela de novo. Ó, eles estão querendo uma Pensando consulta grátis, viu, doutor? Coisa boa, fico feliz. Doutora, Explorador, tá? Outro explorador aqui nessa mesa. É, né? doutora Liliane Lira, obrigado pela sua Eu que participação aqui agradeço, no Tá muito feliz em Feito. estar aqui e já aceito o próximo. Ok, Garrafinha, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Tá Feito.